Nossa conversa hoje é com o médico Antônio de Pádua Pacheco, também vereador pelo PV em Jundiaí, que é pré-candidato a prefeito pelo Partido Verde. Doutor, antes de mais nada, o senhor leva essa marca ou esse slogan, o amigo do peito, por quê? Por conta da especialidade, né, Anselmo? Eu sou pneumologista, né? Então, no passado, uma paciente me apelidou carinhosamente de um amigo do peito, fazendo referência aos pulmões, né? E isso pegou, acabou caindo na simpatia de outros pacientes e tal, dos meus amigos, né? E eu também achei um slogan assim engraçado, um apelido muito mimoso, assim, muito afetuoso. Então, pegou, a coisa pegou o amigo do peito. Bom, o senhor se aposentou no serviço público e o senhor disputou já algumas eleições. Quantas eleições foram? Então, eu trabalhei no serviço público 25 anos, fui médico do município de Jundiaí, da prefeitura de Concursado? Jundiaí. Concursado, como pneumologista. Trabalhei 25 anos e me aposentei há 5 anos. E disputei 4 eleições para vereador e 2 para deputado. Fui suplente na terceira vez, ocupei a Câmara num período curto e agora eu fui eleito e tenho o meu mandato agora pelo PV. Bom, o senhor pretende ser candidato a prefeito, agora a legislação não pode dizer, não me permite dizer que o senhor é candidato. Então o senhor é um pré-candidato a prefeito e o senhor deve ter algumas ideias assim. Pelo seu conhecimento, quais seriam os problemas maiores a serem atacados? Anselmo, não preciso nem dizer, o telespectador sabe, você como jornalista sabe também, os principais problemas de todas as cidades, e Jundiaí não foge à regra, são saúde, segurança e agora o desemprego. E tudo que se deriva das questões de saúde e que tem relação com o atendimento médico e o atendimento da assistência médica como um todo, não somente das UBS, mas também hospitais, pronto-atendimentos e tudo aquilo que é derivado. E nós sabemos claramente que o problema da saúde é um problema sempre emergencial. Aliás, eu tenho publicado pela internet, no meu Face, que a saúde não pode esperar em filas, e não pode mesmo. Em 1992, na administração do Valmor Barbosa Martins, nós idealizamos e implantamos o primeiro pronto-atendimento de Jundiaí, que é o pronto-atendimento da Ponte São João. E o nosso planejamento naquela época seria ter feito outros 4 nos bairros periféricos da cidade. Então seria Santa Gertrude seria um, o Rio Acima seria outro, Eloy Chaves seria outro e a região do Agapeama seria outro. Naquela época não havia ainda os bairros do Fazenda Grande, do Almerim da Chaves e do Residencial Jundiaí. Por isso que o último do vetor oeste seria o Eloy Chaves, que era o último bairro de Jundiaí. Depois ia o Medeiros e tal, e terminava ali a cidade. A cidade cresceu, hoje existe uma UPA em construção no Almerim da Chaves, e que infelizmente não foi entregue à população. Mas veja bem, nós estamos com uma defasagem de entrega das unidades de pronto atendimento, que são as UPAs, de 20 anos, Anselmo. Isso teria resolvido o problema de superlotação do Hospital São Vicente. O São Vicente superlotado é consequência da falta, digamos, de atender o paciente no bairro. Um atendimento intermediário entre a UBS e o hospital, porque nem tudo que vai no São Vicente precisa de internação, precisa ir ao hospital e precisa de exame de alta complexidade. O que vai no hospital, o que deve ir ao hospital, Anselmo, é aquele paciente que vai ser internado, é o paciente que precisa de um exame de alta complexidade, ou é um paciente que precisa de uma cirurgia de urgência, um traumatismo, uma apendicite aguda, alguma coisa dessa natureza. Ou então precisa de UTI. Esse é o paciente que tem que ir para o hospital. Fora isso, as unidades de pronto atendimento, elas devem resolver, isso é uma estatística da Organização Mundial de Saúde, devem resolver 80% dos casos sem a necessidade de ir até o hospital. Essa é a finalidade de uma UPA, é ela resolver próximo da sua casa e evitar a superlotação do hospital. Bom, essa é a questão da saúde. Agora, o que um prefeito pode ajudar na questão de segurança, uma vez que a segurança pública é atribuição do Estado? Também, exatamente, do Estado. A Prefeitura já tem a sua guarda municipal, Jundiaí, não são todas as cidades que têm. A Guarda Municipal de Jundiaí, aliás, é um exemplo de guardas municipais, heróica.
ela atende, inclusive, aquilo que as ambulâncias às vezes não conseguem atender. Então, atende o chamado de uma parturiente que está em trabalho de parto e não consegue fazer com que o SAMU chegue até lá, porque as ambulâncias do SAMU ou estão todas ocupadas ou não estão em condições de serem utilizadas, e isso é um problema que nós vivemos atualmente. Má conservação de alguns veículos do SAMU, é um problema que nós vivenciamos agora. A Guarda Municipal, então, ela deve suprir aquilo que a Polícia Militar não consegue abraçar, que Jundiaí é uma cidade de 400 mil habitantes, né? É uma cidade com mais de uma centena de bairros, então é difícil realmente você ver a segurança em toda a região. Agora veja bem uma coisa, sobre segurança tem uma abordagem que é importante nós falarmos. Se você tem os serviços públicos oferecidos de boa qualidade, você tem assistência médica de boa qualidade, não faltam vagas nas creches, se não faltarem vagas nas escolas, e nós tivermos a creche do idoso, isso por si só, Anselmo, traz uma sensação de segurança para toda a sociedade. Então, segurança não é apenas você aumentar o contingente de guardas municipais, você aumentar os veículos da Guarda Municipal ou investir mais em dinheiro propriamente na Guarda Municipal. Você tem que criar condições dos outros serviços públicos funcionarem a contento, de boa qualidade, transporte coletivo, ia me escapando, né? Você tem um transporte coletivo de boa qualidade, enfim, todos os serviços públicos funcionando bem e de boa qualidade, com uma gestão humanizada e eficiente, você naturalmente tem a sensação de segurança que a população tanto se queixa. Nós vamos ao outro ponto agora. O prefeito pode ajudar também na questão do desemprego, quer dizer, trazer indústrias. Hoje ninguém praticamente está investindo. Anselmo, você como jornalista vai me ajudar a lembrar quantas indústrias importantes que fazem parte da história de Jundiaí nós perdemos aqui. Me ajude a enumerar. A Sica foi uma delas. Foi para Goiás. Não é? A Vulcabras foi para o Nordeste. Foi para o Nordeste. Qual outra? Me ajude a lembrar. Freshman Royal. Freshman Royal. Então veja bem uma coisa. Se o município criar condições dessas indústrias terem algum benefício fiscal, né? Benefício fiscal, você faz com que essas indústrias elas fiquem alocadas no nosso município, gerando empregos para o nosso município. E não vão buscar outras regiões do país onde elas tenham algum incentivo fiscal, quer seja impostos, quer seja no terreno para construção, quer seja imposto territorial único. Quer dizer, nós temos que criar condições das indústrias terem interesse em ficar no nosso município, pagando menos impostos, porque o Brasil está sobrecarregado de impostos, e com isso gerando mais empregos, que é o que nós precisamos. O que vai reter uma empresa, uma indústria grande no município, é você gerando benefícios fiscais para que elas possam dar emprego para o seu município e com isso você vai aquecer a toda a economia do município. Bom, o senhor participou de 4 eleições para vereador, 2 para deputado estadual, são 6 eleições. 4 foram numa toada, no caso, para vereador, outras 2, uma toada mais ampla, que foi para deputado. E agora o senhor está numa pré-campanha para prefeito, que também é diferente de vereador e de deputado. Qual que é a mais difícil? Eu acho que cada uma tem a sua própria dificuldade. Eu vejo que a campanha de vereador é uma campanha muito difícil. Por quê? Porque ela divide muito a população do próprio município em torno de uma pleiade de candidatos, às vezes por uma relação que você tem de amizade com um com o outro, uma relação de parentesco que você tem com um com o outro, e isso dificulta... Vizinhança. Isso dificulta, às vezes, um raciocínio isento do próprio eleitor, não é verdade? Então, eu vejo que a campanha de vereador é uma campanha muito difícil. De deputado, isso talvez fique um pouco mais diluído, porque você pode também colher votos fora da sua cidade, embora, Anselmo, a gente tenha culturalmente uma, às vezes, noção, às vezes equivocada. Por exemplo, um vereador, ele é vereador da cidade inteira. Ele não é vereador de um bairro, ou de uma região, ou de uma categoria, ou de um apelo apenas da sociedade. Ele é um vereador da cidade toda. Ele tem que estar aberto a todas as questões da cidade. O deputado é um deputado do estado de São Paulo. Ele é de todo o estado de São Paulo. Isso amplifica muito. O prefeito não é diferente. O prefeito é prefeito de toda a cidade.
Ele não pode ser de uma região, de um bairro, ou, enfim, de um vetor da cidade, porque de uma classe, né? Ele é um prefeito de toda a cidade, ele tem que estar atento a todas as questões da cidade. E outra coisa, não esquecer nunca de vista a velha frase que é governar e estabelecer prioridades. Se um país não estabelece, uma cidade, um estado, não estabelece as prioridades para você investir aquilo que você tem de arrecadação de impostos, você vai estar envolvendo dinheiro público, às vezes numa causa nefasta que não vai te trazer nenhum resultado. É preciso estabelecer prioridades e as nossas estão muito claras. É a saúde, é a assistência social como um todo, porque está tudo muito interligado, né? A segurança faz parte, a educação, mas você tem que estabelecer. Nós temos que resolver as questões da saúde prioritariamente na nossa cidade, especialmente agora com o desemprego, um número maior de desempregados que perdem os seus convênios médicos vão precisar do serviço público. Então nós temos que abrir essas UPAs imediatamente, isso não pode passar do ano que vem. Nós temos que ter essas 4 UPAs que já vêm com 20 anos de atraso no ano que vem em pleno funcionamento, porque nesse ano acho muito difícil que elas estejam. Para encerrar agora, uma opinião particular como médico que passou 25 anos no serviço público. O ministro da Saúde, o Ricardo Barros, ele disse que o povo inventa a doença, que vai no posto de saúde e se não sair com uma receita de medicamento, não pedirem um exame, ele acha que foi mal atendido. Qual que é a sua opinião sobre isso? O povo inventa a doença? Não, o povo não inventa doença. O povo tem o direito de ser atendido. Todo mundo que se sente doente, Anselmo, tem que ter o direito de ser atendido com dignidade. E isso o serviço público tem a obrigação de oferecer. Se está doente ou não, é o médico que vai definir com os exames complementares. Então você não pode negar e você não pode deixar no deficitário o atendimento médico. Quem procurar um serviço médico, seja numa UBS, seja num pronto atendimento ou no hospital, tem que ser atendido com dignidade. O médico é que vai definir se está doente ou não e vai fornecer a receita se está doente ou não. Além disso, o médico não daria uma receita de... Não é verdade? E o desdobramento disso, os exames complementares. Ninguém pode ficar na fila aguardando o ultrassom 3 meses ou 6 meses. Ninguém pode ficar na fila de uma cirurgia de órtese e prótese de joelho ou de quadril mais de 1 ano a 2 anos. Não pode. Isso é falta de dignidade, é falta de humanismo. Então eu acho que toda gestão, Anselmo, ela tem que ser humanizada e tem que ser eficiente para você oferecer aquilo que o munícipe precisa e tem o direito. E mais do que isso, para fechar o raciocínio. Nós temos um problema sério também na cidade de creches infantis. E nós nos esquecemos de falar da dependência química e às vezes da creche do idoso. A nossa população hoje no Brasil são 20 milhões de idosos. Em 2020... Já me incluí nela, viu? Eu também já estou incluído, acima de 60 anos. Então, em 2020, nós teremos no Brasil 40 milhões de idosos. Em Jundiaí, hoje, nós temos 60 mil idosos. E nós não falamos de creche para idosos, nós temos que pensar e programar e criar creches de idosos, porque a nossa população está envelhecendo e nós temos que oferecer dignidade para os nossos idosos, que são nossos pais, são nossos avós, são as pessoas que conviveram e permitiram que nós, integrantes da sociedade, chegássemos hoje no papel que nós representamos perante ela. Eu como médico, como vereador, você como jornalista e todos aqueles que nos aceitam. Nós temos um papel social que nos foi oferecido pela própria sociedade. Então nós temos que devolver para a sociedade aquilo que a sociedade nos deu, pensando principalmente nos nossos idosos, dar dignidade aos pacientes e às pessoas que têm mais de 60 anos de idade. Ok. Esse foi o vereador e médico Antônio de Pádua Pacheco, o Dr. Pacheco, que é o pré-candidato do Partido Verde à Prefeitura de Jundiaí.